A imprensa da Europa não gostou das declarações do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre a comida que recebeu durante suas viagens oficiais à Itália e à França. No programa Conversa com o Presidente, veiculado na internet, Lula criticou refeições oferecidas na recente viagem à Europa pelos presidentes Sérgio Mattarella na Itália e Emmanuel Macron na França. Eu almocei com o Macron e almocei com o presidente Mattarella. Duas comidas de palácio. Não é essas coisas. Em lugar nenhum do mundo a comida. Eu tenho obrigado com o Itamaraty para melhorar a comida, porque tem dia que a comida não está boa. Então, pode ser que de vez em quando as pessoas gostam, mas eu normalmente não consigo comer bem em palácio. Sim. Porque é tudo pequenininho, é tudo restrito, sabe? Não tem uma bandejona para você escolher e pegar o que você quer, não. Aqui vem aquele pouquinho ali, você come. O site Bloomberg chamou de gafe a fala do líder brasileiro. O portal alemão Político chamou de choramingo a reclamação do petista. O jornal italiano Il Tempo escreveu: Lula não esconde a decepção. Porções pequenas em almoço no Quirinale. Eu, sinceramente, não me acostumo com isso. Eu preciso um pouco de quantidade. Pode ser guloseima da minha parte, mas eu gosto de quantidade. Uma rabada, por exemplo. Não tem nada. Rabada com agrião, né? Uma galinhada, não tem nada melhor. Um frango com quiabo, não tem nada melhor. Então, uma costelinha de porco frita, não tem nada melhor. Então, eu gosto dessas coisas. E lá fora a gente não encontra muito dessas coisas. Lá é tudo muito sofisticado. O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, disse que a democracia na África não funciona por falta de capacidade cognitiva. Uma gravação que viralizou nas redes sociais mostra uma fala do deputado federal Gustavo Gayer que causou revolta nos internautas. A declaração ocorreu durante participação do parlamento goiano no podcast Três Irmãos. Gayer comentava sobre democracias pelo mundo quando afirmou que ela nunca deu certo na África porque os africanos não têm capacidade cognitiva. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... Ei. O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Gayer ainda detonou o movimento feminista e defendeu que as mulheres trabalhem somente em casa. Feminismo é um câncer. Desculpa, vou falar a verdade. Com a nossa sociedade. Acho que nenhuma ideologia, talvez ideologia de gênero consiga ser mais perversa que essa, mas o feminismo é uma ideologia que a sociedade. O feminismo defende as mulheres, defende uma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens. O feminismo está incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha que é cuidar da família não é importante, o importante é a sua carreira. Ivan Valente, deputado pelo PSOL, chamou seu colega de racista e pediu sua cassação, além de prisão. Guilherme Boulos, também do PSOL, disse que Gustavo Gayer envergonha o parlamento. A pedetista Duda Salabert afirmou que vai entrar com o pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara. Após a repercussão do caso, Gustavo Gayer se pronunciou nas redes sociais. Na legenda da postagem, o deputado afirmou que os que o criticaram entram para a fila dos que querem me prender e cassar o meu mandato. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal realizou debates com autoridades da área ambiental a fim de embasar medidas para a criação do mercado brasileiro de redução das emissões de carbono. O mercado de crédito de carbono cria compensações para emissões de compostos do carbono e de outros gases do efeito estufa. As empresas que não atingirem a meta de emissão podem, por este mecanismo, comprar crédito de carbono de outras organizações que conseguiram atingir a meta na redução de emissões de CO2 na atmosfera ou que realizaram alguma atividade de preservação do meio ambiente. O Instituto de Estudos Socioeconômicos destacou que se a floresta compensa a emissão de gases que prejudicam a atmosfera, a única coisa que ocorre na prática, nestes casos, é uma ação com licença para praticar poluição.
Já o Ministério de Relações Exteriores ressaltou que excluir a possibilidade de haver conservação de florestas como um mecanismo de obter crédito de carbono pode ser uma ameaça ambiental e ressaltou que práticas de restauração de florestas a ações de preservação do meio ambiente devem ser consideradas neste mercado. As nossas posições históricas, porque também foi mencionado aqui, elas excluem conservação de floresta como possibilidade de geração de créditos de carbono, porque isso é uma ameaça à integridade ambiental e pela dificuldade de se dizer o quanto que está se reduzindo de emissões por aquela atividade. Por outro lado, outras atividades florestais, elas poderão ser incluídas, como principalmente reflorestamento, restauração de vegetação nativa, outras atividades florestais, sim, serão incluídas. Os demais participantes da Comissão de Meio Ambiente afirmaram que seria necessário mais discussões sobre o assunto a fim de ser decidido outras medidas para a atuação correta no mercado de carbono internacional. Morreu nesta quinta-feira o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, aos 86 anos. Ele estava internado em estado grave no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Além de ex-ministro, Paulinelli também foi um dos responsáveis pela criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, indicado ao Nobel da Paz. A indicação foi responsável pela criação da Rede Paulinelli, que reuniu instituições do mundo acadêmico e do agronegócio com o propósito de coordenar e estimular o engajamento na indicação do ex-ministro da Agricultura ao prêmio. Alisson Paulinelli nasceu em Bambuí, na região centro-oeste de Minas Gerais, em 1936. Ele deixou a cidade ainda adolescente para estudar em Lavras, no sul de Minas. Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, atual Universidade Federal, onde se tornou professor e diretor da unidade na década de 1960. Foi secretário de Agricultura em Minas Gerais quando se destacou e foi convidado a assumir o Ministério da Agricultura, onde ficou entre 1974 e 1979, em todo o mandato de Ernesto Geisel. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou em suas redes sociais que Alisson Paulinelli foi um dos maiores nomes da agricultura brasileira, com quem teve a satisfação de aprender muito. Zema também destacou que o trabalho de Paulinelli colaborou para transformar o agro em potência mundial. E depois do intervalo, gasolina e etanol mais caros, com o fim da medida provisória que desonerava os combustíveis. E ainda, obesidade entre jovens sobe 90% em apenas um ano aqui no Brasil. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.